Esses são os valores hoje pela manhã nas feiras livres, né? Mas tem aí uma pesquisa feita pela Abras. A gente está falando das feiras, né? No supermercado o preço já costuma ser um pouquinho mais baixo. Mas, segundo a Abras, o preço dos alimentos teve uma queda de quase 10%. E a cesta de alimentos, a cesta básica, né, de alimentos, passou de R$ 362 para R$ 326 reais. E com isso, o aumento acumulado no ano é de 2,67% no consumo dos lares brasileiros. Nós vamos conversar agora com o professor Cândido Ferreira Filho, que é economista. Professor, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde, ouvintes da CBN. Em primeiro lugar, pedir desculpa para o senhor, né, que demorou um pouquinho para a gente entrar, mas vamos lá. Vamos falar porque... prazer, sem problemas. É um assunto muito interessante e a gente está vendo um choque nas informações, né? Claro que na feira o produto é mais caro mesmo, né? É outro tipo, é outra quantidade que cada produtor compra, né? Se é que compra, não produz. No supermercado é um pouco mais barato. Mas como que a gente chega a essa equação? Aí o consumo está subindo, a economia está recuperando, o alimento está caindo de preço e tem também alguma reação, como por exemplo, o combustível, né, de quem carrega, de quem entrega esses produtos. Isso tem feito diferença, professor? O Guarizo, nós temos que entender, em primeiro lugar, as feiras livres. Nós estamos falando dos hortigranjeiros, aqueles alimentos que são consumidos in natura. Nós vimos ali falar do tomate, da batata, da alface. Esses produtos, eles oscilam muito de preço de um dia para o outro e depende muito da questão climática. Ou está faltando chuva, ou tem excesso de chuva, ou tem muita seca, enfim, tem a questão da safra, entre safra. Então, esses preços realmente eles oscilam muito e realmente, né, é lógico que os preços aí, a Ceasa está mostrando, os preços estão em alta. No caso dos supermercados, nós estamos falando de outro grupo de alimentos. São aqueles alimentos que você consegue estocar. Então, por exemplo, você tem lá um café, você tem uma farinha de trigo, você tem uma farinha de mandioca, você tem um leite que está em caixinha. Então, são grupos de produtos diferentes. O que eu posso dizer para você, Guarizo, para os ouvintes? Regra geral, os preços dos alimentos eles estão estáveis nesse momento. Eles subiram muito. Se você imaginar os últimos 12 meses, os aumentos chegam em torno de 10%, mas nos últimos meses esse preço dos alimentos estão estáveis. O IBGE, que apura o IPCA, apontou uma queda no preço dos alimentos em setembro de 0,5%. Então, caiu. Mesmo a cesta básica, o Diese, apura em São Paulo, também identificou uma estabilidade nos preços dos alimentos. Então, eu diria para o consumidor, para o dono de casa, para o trabalhador, que nesse momento a expectativa é que os preços fiquem estáveis e não continuem a subir. Isso. A pesquisa da Abras aponta uma queda de 10%, você colocou, né, Guarizo? Exato. É um número realmente surpreendente, uma queda bastante acentuada, que foge um pouco desses outros números que nós estamos observando. De qualquer forma, é naquele sentido, né? Na tendência, olha, os preços estão estáveis, talvez agora eles comecem a cair nos próximos meses, enfim, o que vai beneficiar, obviamente, o consumidor, o trabalhador, a dona de casa, enfim, todos devem ganhar com isso. E o senhor citou, professor, fatores sazonais, né? Como safra, como temperaturas. E se a gente falar sobre cenário econômico com um período de tanta incerteza, né, que a gente está vivendo, não só por causa do período eleitoral, mas daqui a pouco vem Copa do Mundo, né? Dá para a gente pensar em alguma tendência de esse preço permanecer estável mesmo? Tem algum fator que está empurrando para isso? Qual que é o cenário que a gente pode avaliar nesse momento? O Guarizo, a nossa economia é tremendamente dolarizada. Se você imaginar,
pega lá uma farinha de trigo, pega um óleo de soja, pega uma carne bovina, pega o café. Todos esses produtos, eles são muito influenciados pelo preço do dólar, porque são produtos que são exportados. Como nós estamos tendo, nesse momento, o dólar, o preço do dólar, mais americano, está estável, esses preços vão ficar estáveis, eles tendem a permanecer estáveis. O que a gente precisa é, superar esse período aqui eleitoral, é que a economia volte a crescer, volte a gerar emprego e que as pessoas melhorem a renda. Porque o problema todo, a gente percebe muito que os preços dos alimentos estão muito altos, é porque a renda realmente está estagnada, mas a gente tem que passar esse momento eleitoral e aí esperar que a economia volte a crescer. É lógico que para o ano que vem, se o dólar permanecer estável, se, enfim, a gente conseguir resolver todos esses conflitos que estão estabelecidos dentro do país, se os investimentos forem retomados, é lógico que a expectativa vai ser tremendamente positiva para o país. Mas, nesse momento, o que é importante? É importante as pessoas que têm o seu emprego mantenham o emprego, evitem fazer muitas dívidas, planejem as suas despesas, o seu orçamento. É um momento de ter calma e paciência, preservar o trabalho, enfim, e evitar muitas dívidas para a gente conseguir chegar ao ano que vem numa situação melhor e aí aproveitar os benefícios de uma economia crescente. É exatamente sobre esse assunto para a gente fechar, né? Evitando inadimplência, o dinheiro circula mais e eu quero colocar também uma pergunta sobre essa questão do dólar, porque para o exportador compensa mais com o dólar alto vender ao mercado externo. É por isso que o produto sobe de preço aqui, é pela falta dele? O Guarizo, vamos imaginar um produtor de café, né? O exportador ou produtor. Para ele vai vender no mercado externo ou no mercado interno, dependendo do preço que o mercado está pagando. Se o mercado externo estiver mais favorável, ele vende lá fora. Se o mercado interno estiver melhor, ele coloca a sua produção dentro do país. Na verdade, esse grande exportador, ele escolhe onde ele vai colocar o produto. Ele vai olhar os preços. Se internacionalmente estiver mais favorável, ele vende lá. É lógico que, quando o preço sobe no mercado internacional, ele prefere o mercado internacional. Quando a nossa moeda desvaloriza, ele vai colocar lá no mercado internacional. Então, o consumidor, na verdade, ele sempre vai ter que pagar o preço que o mercado estiver pedindo. Na verdade, nós não temos muita escolha, quer dizer, a gente vai pagar aquilo que o mercado pedir, enfim, é essa situação nossa, mas nós vamos ter o produto. É lógico que você vai pagar mais caro, mas não vai faltar. O produto vai estar aí, com certeza. Isso é interessante. O professor Cândido Ferreira Filho passou muitas informações aqui. Para poupar, quem puder, né? Também há tendência, por enquanto, de se manter estável e acho que o consumidor pode fazer a listinha certinho pelas dicas que o senhor trouxe aqui, viu, professor? Quero agradecê-lo demais, o economista Cândido Ferreira Filho, pela participação aqui no Estúdio CBN. Uma boa tarde, professor. Boa tarde, tudo de bom. Obrigado. Agora 3h27.